Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer trazer assuntos espirituais que têm o único objetivo de fortalecer a nossa fé no Criador Jeová e também nos ajudar a preparar melhor as nossas reuniões. Nesse vídeo, estaremos considerando o estudo 32 da revista A Sentinela. Jovens, continuem fazendo progresso depois do batismo. Iremos fazer a leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Se você não é inscrito, se você é novo aqui no canal, está gostando do conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sino para que possa estar recebendo novos vídeos, faça seu comentário no final do mesmo e deixe aquele joinha para que assim a gente possa avaliar se realmente o vídeo está sendo interessante para vocês. Então vamos juntos considerar o estudo da Sentinela. Pegue aí a sua revista, pegue a Palavra de Deus, para que assim possamos prepará-la para a nossa reunião. Então, o tema central, jovens, continuem fazendo progresso depois do batismo. O texto temático, Efésios 4,15, cresçamos em todas as coisas por amor. Então, o que veremos nesse estudo? Quando um jovem se batiza, todos na congregação ficam muito felizes. Mas é claro que aqueles que acabaram de se batizar precisam continuar fazendo progresso espiritual. Este estudo vai ajudar principalmente os jovens recém-batizados a continuar amadurecendo em sentido espiritual, mas vai ser bom para toda a congregação estudar este assunto. Então, iniciando fazendo a leitura do parágrafo número 1. Todo ano, muitos jovens se batizam. Se você é um jovem que se batizou há pouco tempo, saiba que Jeová e todos nós estamos muito felizes por você. Pare um pouquinho para pensar em tudo que você já conseguiu fazer. Você estudou com cuidado o que a Bíblia diz e talvez tenha feito isso por alguns anos. Por causa disso, você se convenceu de que a Bíblia é a palavra de Deus. E, mais importante ainda, você passou a conhecer e amar a Jeová. Esse amor ficou tão forte que você decidiu se dedicar a Jeová e se batizar. Parabéns pela sua decisão. Pergunta: que coisas muitos jovens já conseguiram fazer? Bem, a resposta, com certeza, conseguiu estudar bem a palavra de Deus, se convenceu de que a Bíblia é a palavra de Deus, passou a conhecer e amar a Jeová e decidiu se dedicar a Jeová e se batizar. Leitura do 2. Você deve ter passado por vários testes de fé enquanto estava se preparando para o batismo, mas você pode esperar enfrentar outros testes de fé no futuro. Satanás vai fazer de tudo para enfraquecer o amor que você tem por Jeová. O objetivo dele é que você pare de servir a Jeová. Você não pode deixar isso acontecer. O que pode ajudar você a continuar leal a Jeová e cumprir o seu voto de dedicação? Você precisa avançar a madureza cristã, ou seja, continuar fazendo progresso espiritual. Mas como você pode fazer isso? É o que vamos ver neste estudo. Então, a pergunta: o que vamos ver neste estudo? Resposta: o que pode ajudar você a continuar leal a Jeová e a cumprir o seu voto de dedicação. E como você pode fazer isso? O subtítulo do parágrafo 3: como você pode fazer progresso espiritual? Leitura. Depois do batismo,
Todos nós precisamos seguir o conselho que o apóstolo Paulo deu aos cristãos em Éfeso. Ele disse que eles deveriam se tornar cristãos maduros. Nós também precisamos continuar fazendo progresso espiritual. Fica mais fácil entender o que Paulo quis dizer se pensarmos no crescimento de uma criança. É verdade que um bebezinho é a alegria de seus pais, mas ele não pode continuar sendo um bebê para sempre. Um dia ele vai deixar de ter as características de criança. Acontece a mesma coisa com os cristãos. Precisamos continuar fazendo progresso depois do batismo. Então vamos ver algumas sugestões que podem nos ajudar a fazer isso. Pergunta: o que os cristãos precisam fazer depois do batismo? A resposta: precisamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, ser cristãos maduros. Então precisamos continuar fazendo progresso depois do batismo. Leitura do 4. Ame ainda mais a Jeová. Com certeza você já ama muito a Jeová, mas o seu amor por ele pode aumentar ainda mais. Como? Na carta aos Filipenses, Paulo explica uma maneira de fazermos isso. Paulo orou pedindo para que o amor daqueles cristãos se tornasse cada vez mais abundante. Então é possível aumentar nosso amor por Jeová. Mas como podemos fazer isso? Precisamos ter conhecimento exato e pleno discernimento. Quanto mais conhecermos a Jeová, mais vamos amar a Ele e admirar a sua personalidade e o modo como Ele faz as coisas. Daí, vamos fazer de tudo para deixar Jeová feliz e não o desagradar. É por isso que nos esforçamos para entender qual é a vontade de Jeová e como podemos agir de acordo com ela. Então, antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, que diz: E isto é o que continuo a pedir em oração, que o seu amor se torne cada vez mais abundante, com conhecimento exato e pleno discernimento. Então, a pergunta: que qualidade pode ajudar você a fazer progresso espiritual? Então, a resposta: a primeira coisa, nós precisamos amar a Jeová. Se tivermos esse amor por Jeová, iremos querer ter conhecimento exato e pleno discernimento. Somente assim vamos fazer de tudo para deixar Jeová feliz e não o desagradar. Leitura do 5 e do 6. Nosso amor por Jeová pode ficar ainda mais forte se nos esforçarmos em conhecer melhor o seu Filho, Jesus, já que ele imita perfeitamente a personalidade de seu Pai. E a melhor maneira de conhecer Jesus é estudando os 4 evangelhos. Se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, que tal começar hoje? Quando estiver lendo sobre Jesus, se esforce para perceber as qualidades dele. As pessoas em geral, e até as crianças, se sentiam à vontade perto dele. Jesus era amoroso e bondoso, e seus discípulos não tinham medo de dizer para ele o que pensavam. Visto que Jesus imita o seu Pai, podemos ter certeza de que Jeová tem essas qualidades. Nós podemos orar a Jeová e abrir o nosso coração, sabendo que ele não vai nos condenar. Ele nos ama e cuida de nós. Jesus sentia dó das pessoas. O apóstolo Mateus disse: vendo as multidões, sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. E Jeová sente a mesma coisa. Veja o que Jesus disse: não é o desejo do meu Pai, que está no céu, que se perca nem mesmo um destes pequenos. É muito bom saber que Jeová se preocupa com cada um de nós. Quanto mais conhecermos a Jesus, mais nosso amor por Jeová vai aumentar. Então a pergunta: como podemos aumentar o nosso amor por Jeová? Resposta: a melhor maneira de fazermos isso é conhecer a Jesus por estudar os 4 evangelhos. Pois Jesus era amoroso,
bondoso e pensava exatamente como seu pai. Então, podemos ter certeza de que Jeová tem essas mesmas qualidades. E quando nós oramos a Jeová, abrimos o nosso coração, ele não nos condena e cuida perfeitamente de nós. Leitura do 7. Outra coisa que pode ajudar você a desenvolver mais amor e fazer progresso em sentido espiritual é passar tempo com os irmãos e irmãs espiritualmente maduros. Quando estiver com eles, veja como esses irmãos são alegres. Eles não se arrependem de ter escolhido servir a Jeová. Peça para eles contar experiências que já tiveram, e quando você tiver que tomar decisões importantes, você pode pedir conselhos para esses irmãos. Afinal, com muitos conselheiros há bons resultados. Pergunta: por que passar tempo com irmãos maduros pode ajudar você? Então a resposta é que eles não se arrependem, primeiramente, de ter escolhido servir a Jeová. Eles são espiritualmente maduros e são irmãos zelosos e alegres. E a experiência deles de vida com certeza vai contribuir para que eles possam dar bons conselhos. Provérbios 11:14 diz: com muitos conselheiros há bons resultados. Então, como pedimos conselho de irmãos maduros, com certeza o resultado vai ser positivo. Leitura do 8. Acabe com suas dúvidas. Como vimos no parágrafo 2, Satanás vai fazer de tudo para tentar impedir que você faça progresso espiritual. E uma maneira dele fazer isso é por criar dúvidas na sua mente sobre o que a Bíblia ensina. Por exemplo, uma hora ou outra, você vai acabar se confrontando com a teoria da evolução. Provavelmente você não pensava muito nessa teoria quando era mais novo, mas, agora que está mais velho, pode ser que esse assunto surja muito na escola. Talvez o que os seus professores dizem para apoiar a evolução pareça convincente e até faça sentido. Mas será que eles já pararam para examinar as provas de que existe um Criador? É bom lembrar do que diz Provérbios 18:17. O primeiro a apresentar a sua causa parece estar certo, até que venha a outra parte e o interroga. Em vez de acreditar em tudo que falam na escola, tire tempo para estudar com cuidado o que a Bíblia diz. Faça pesquisa em nossas publicações, converse com irmãos e irmãs que no passado acreditavam na evolução e pergunte o que os ajudou a acreditar que existe um Criador que se importa com a gente. Conversas assim podem te ajudar a ter mais certeza de que existe um Criador. Pergunta: o que você pode fazer se tiver dúvidas sobre o que a Bíblia ensina? Resposta: a primeira coisa a se fazer é estudar a palavra de Deus. Orar a Jeová para que ele te dê sabedoria. Então não acredite em tudo que se fale na escola. Tire tempo para estudar, faça pesquisa nas publicações, converse com irmãos experientes que já passaram por essa dificuldade no passado e, principalmente, acredite nas provas que o Criador lhe dá. Leitura do 9. Uma irmã chamada Melissa pesquisou bastante sobre a criação, e isso a ajudou a ter mais fé no que a Bíblia ensina. Ela diz: na escola, os professores falam da evolução de uma maneira que te convence que aquilo é verdade. Eu tinha algumas dúvidas, mas de início eu fiquei um pouco com medo de procurar as respostas. Eu tinha medo de acabar descobrindo que meus professores tinham razão. Mas eu me lembrei que Jeová não quer que a gente tenha uma fé cega. Ele quer que nossa fé seja baseada em provas sólidas. Por isso, eu decidi enfrentar as minhas dúvidas. Daí eu li o livro Existe um Criador que se importa com você? E as brochuras A Vida Teve um Criador? E A Origem da Vida, 5 perguntas que merecem resposta. Era exatamente isso que eu estava precisando.
Pena que eu não fiz isso antes. Então a pergunta do 9. O que você aprendeu com Melissa? Resposta: que nós não devemos ter medo de pesquisar aquilo que temos dúvidas. Devemos procurar as respostas. Não devemos confiar cegamente no que é dito. Aqui mostrou que ela pesquisou em 3 livros importantes publicados pela Organização de Jeová e achou a resposta. E ela ainda fica triste pelo fato de não ter feito isso antes. Então, se temos alguma dúvida, pesquise para que assim a nossa fé realmente possa ser sólida. Leitura do 10 e do 11. Diga não à imoralidade. Na adolescência, os desejos sexuais podem ser muito fortes. Você também pode enfrentar muita pressão para cometer imoralidade sexual. E é isso que Satanás quer que você faça. Mas o que pode ajudar você a resistir a essa tentação? Quando você orar, abra o seu coração a Jeová e diga tudo o que está sentindo. Seja sincero e peça para Ele te dar forças. Não se esqueça de que Jeová quer te ajudar, não te julgar. Ler a Bíblia também pode ajudar você. Melissa, mencionada antes, diz o que a ajudou a vencer os pensamentos imorais. Ela diz: ler a Bíblia todo dia me ajudou a não desistir. Isso me lembrava que eu pertenço a Jeová e que eu quero que Ele faça parte da minha vida. Não tente resolver seus problemas sozinho. Converse com seus pais sobre o que você está passando. É verdade que pode ser difícil falar com seus pais sobre assuntos pessoais, mas é importante fazer isso. Melissa diz: eu orei pedindo coragem e depois conversei com meu pai sobre o meu problema. Depois disso, me senti muito aliviada. Eu sabia que Jeová estava orgulhoso de mim. Pergunta: o que pode nos ajudar a continuar limpos aos olhos de Jeová? Então vamos fazer a leitura do texto e depois obter a resposta. Então 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, que vocês sejam santos e se abstenham de imoralidade sexual. Cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra. Então a resposta: o que vai nos ajudar a continuar limpo aos olhos de Jeová é se abster de imoralidade sexual ou ser santo. Então, assim como a gente se abstém do sangue e não faz uso, nós não devemos fazer uso da imoralidade. Precisamos controlar o nosso próprio corpo, o nosso desejo, para que assim possamos ser santos e dar honra a Jeová. E uma maneira de conseguir fazer isso é ler a Bíblia com regularidade, para que assim possamos ter a força necessária de fazer a vontade de Jeová e eliminar esses pensamentos imorais. Leitura do 12. Siga os princípios da Bíblia. Aos poucos, você vai poder tomar suas próprias decisões. Mesmo assim, ainda há muita coisa que você precisa aprender. O que você pode fazer para não cometer um erro que prejudique sua amizade com Jeová? Uma irmã chamada Kari explica o que a ajudou a tomar boas decisões. Ela percebeu que um cristão maduro não precisa de uma regra para cada situação na vida. Ela diz: eu percebi que eu precisava entender a opinião de Jeová sobre os assuntos e não só decorar regras. Então, quando estiver lendo a Bíblia, pergunte-se: o que essa passagem me ensina sobre o que Jeová pensa sobre esse assunto? Será que eu posso aprender algum princípio que vai me ajudar a tomar boas decisões? Como seguir o que a Bíblia ensina vai ser bom para mim? Se você ler a Bíblia e meditar nos princípios que encontrar nela, vai ser mais fácil tomar decisões que agradam a Jeová. E, conforme você for amadurecendo em sentido espiritual, você vai perceber que não precisa de uma regra para cada situação da sua vida, porque você já vai saber o que Jeová pensa. Pergunta do 12.
como você pode tomar boas decisões? Então, a resposta: primeira coisa, precisamos entender que para cada situação da vida não existe regras, mas sim princípios. Então, se você ler a Bíblia e meditar nos princípios que encontrar nela, você vai conseguir tomar boas decisões, vai amadurecer em sentido espiritual e vai perceber que não precisa de uma regra para cada situação da sua vida, porque você já vai entender o que Jeová pensa sobre aquilo e vai tomar a decisão correta. Leitura do 13. Escolha amigos que também amam a Jeová. Como vimos no parágrafo 7, seus amigos podem influenciar bastante o seu crescimento espiritual. Uma irmã chamada Sara estava ficando desanimada. O que a ajudou a recuperar a alegria? Sara diz: eu fiz bons amigos exatamente no momento que eu mais precisava. Eu comecei a preparar o estudo da Sentinela toda semana, com uma irmã da congregação. Outra amiga me ajudou a começar a comentar nas reuniões. E, por causa da ajuda de bons amigos, comecei a levar mais a sério meu estudo pessoal e minhas orações. Minha amizade com Jeová começou a ficar mais forte e eu voltei a sentir alegria. Vamos fazer a leitura do livro de Provérbios 13, 20, que diz assim: quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Então a pergunta: como ter amigos maduros em sentido espiritual pode ajudar você? Resposta: a amizade pode influenciar bastante o nosso crescimento espiritual. Então, quando temos bons amigos que vai nos ajudar a estar toda semana nas reuniões, a estudar a sentinela, a se preparar bem para as reuniões, estar no serviço de campo, fazer orações e ter uma amizade mais forte com Jeová, com certeza esses são os amigos maduros que nós precisamos ter. Leitura do 14. Como você pode fazer amizade com pessoas maduras espiritualmente? Um irmão chamado Juliano, que hoje serve como ancião, diz: quando eu era mais novo, fiz ótimas amizades com os irmãos com quem eu saía no campo. Esses amigos eram muito zelosos e me ajudaram a gostar de participar na pregação. Eles me ajudaram a ter o alvo de entrar no tempo integral. Eu também percebi que estava perdendo ótimas oportunidades de ter bons amigos, porque antes eu só fazia amizade com pessoas da minha idade. Agora, em Betel, eu continuo fazendo bons amigos. O exemplo deles me ajudou a tomar boas decisões sobre entretenimento e isso me achegou ainda mais a Jeová. Pergunta do 14. Como Juliano conseguiu fazer bons amigos? Resposta: ele conseguiu fazer bons amigos em saídas de serviço de campo, porque ele percebeu que eram pessoas zelosas e gostavam de participar na pregação, e davam para ele também o alvo de entrar no tempo integral. Então ele percebeu que estava perdendo a oportunidade de fazer bons amigos que não era da sua própria idade. E quando ele estava em Betel, ele conseguiu entender que toda essa amizade ajudou ele a tomar boas decisões, principalmente na área do entretenimento. Então, se tivermos boas amizades, com certeza o nosso progresso espiritual será maravilhoso. Leitura do 15. E se você perceber que alguém na congregação não é uma boa companhia? O apóstolo Paulo sabia que alguns cristãos de sua época não eram pessoas espirituais e, por isso, disse para Timóteo ficar longe deles. Nossa amizade com Jeová é muito preciosa. Por isso, não podemos deixar ninguém estragar a amizade que nos esforçamos tanto para ter com nosso Deus. Vamos fazer a leitura do livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 22, que diz assim: numa casa grande não há só utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para uso honroso, mas outros para uso sem honra. Assim,
Se alguém se mantiver longe destes últimos, será um instrumento para uso honroso, santificado, útil para o seu dono, preparado para toda boa obra. Por isso, fuja dos desejos da juventude, mas empenhe-se pela justiça, pela fé, pelo amor, pela paz, junto com os que invocam o Senhor com um coração puro. Então a pergunta: que aviso o apóstolo Paulo deu para Timóteo? O apóstolo Paulo, ele pediu para Timóteo ficar longe de cristãos que não eram espirituais. Isso mostra para nós que a nossa amizade com o Jeová é muito preciosa, então não podemos deixar que nada e nem ninguém estrague essa amizade que nós temos com o nosso Deus Jeová. Leitura do 16, subtítulos: Ter alvos vai ajudar você a fazer progresso espiritual. Escolha bons alvos. Você pode escolher alvos que vão fortalecer a sua fé e te ajudar a ser um cristão melhor. Por exemplo, pode ser que você queira melhorar o seu estudo pessoal e a sua leitura da Bíblia. Ou talvez você perceba que precisa melhorar a frequência e a qualidade de suas orações. Pode ser também que você precise ter mais autodomínio para fazer boas escolhas sobre entretenimento e o modo como usa o tempo. Quando Jeová vê que você está se esforçando de verdade para fazer progresso, ele fica muito feliz. Pergunta do 16. Que tipo de alvos seria bom você escolher? Resposta: bem, os bons alvos são aqueles que vão fortalecer a nossa fé e nos ajudar a ser cristãos melhores. Então, podemos melhorar o nosso estudo pessoal, a nossa leitura da Palavra de Deus, a nossa frequência em fazer orações, melhorar o nosso autodomínio, fazer boas escolhas de entretenimento e de como usamos o nosso tempo. Com certeza, todo esse esforço vai nos deixar muito felizes. Leitura do 17. Você vai se tornar um cristão maduro quando ajudar outras pessoas. Jesus disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Com certeza, vai ser muito bom para você usar parte de seu tempo e de sua energia para ajudar outros. Por exemplo, talvez você possa ter o alvo de ajudar os irmãos idosos e aqueles que estão doentes em sua congregação. Ou talvez você possa ir pagar uma conta, fazer compras para eles e, quem sabe, até ajudá-los com os aparelhos eletrônicos. Se você é irmão, você pode ter o alvo de se tornar um servo ministerial para ajudar mais a congregação. Você também pode mostrar amor pelas pessoas de fora da congregação por pregar as boas novas. E pense seriamente em entrar no tempo integral. Então a pergunta do 17: o que você vai sentir quando ajudar outros? Resposta: de acordo com Atos 20 e 35, vamos ter felicidade, porque há mais felicidade em dar do que há em receber. Então podemos ter o alvo de ajudar os irmãos idosos, os doentes da congregação, por talvez pagar uma conta, fazer compra, ajudar talvez eles nos aparelhos eletrônicos. Se você é irmão, querer se tornar um servo ministerial, então são formas de realmente ajudar outras pessoas. Leitura do 18. Servir no tempo integral pode te ajudar a fazer progresso em sentido espiritual. Por exemplo, sair de pioneiro pode abrir as portas para você cursar a escola para evangelizadores do reino. Servir em Betel ou servir na construção. Uma jovem pioneira chamada Catherine diz: uma coisa que me ajudou muito a crescer em sentido espiritual depois do meu batismo foi passar tempo na pregação com irmãos e irmãs experientes. O exemplo deles me motivou a aumentar o meu conhecimento da Bíblia e melhorar minha habilidade de ensinar. Pergunta do 18. Como servir no tempo integral pode ajudar você a crescer em sentido espiritual? Resposta: porque quando saímos de pioneiro, isso pode abrir as portas para cursar a escola de evangelizadores do reino, servir em Betel ou servir na construção.
E quando nós participamos na pregação com irmãos e irmãs experientes, isso também nos ajuda a crescer em sentido espiritual. E o exemplo dessas pessoas ajuda a aumentar o nosso conhecimento, nos motivar a melhorar nossa habilidade de ensino também. Leitura do 19. Você vai ter muitas bênçãos se continuar fazendo progresso espiritual. Por exemplo, você não vai perder tempo correndo atrás de coisas que não levam a lugar algum. E você não vai sofrer com as consequências de tomar uma decisão ruim. Ao contrário, você vai ser feliz e ter sucesso de verdade. O seu bom exemplo vai encorajar seus irmãos, tanto os mais novos quanto os mais velhos. E melhor ainda, você vai ter a paz e a felicidade de saber que está agradando a Jeová e de que é amigo dele. Pergunta: que bênçãos você vai ter se continuar fazendo progresso espiritual? Resposta: não vamos perder tempo correndo atrás de coisas que não levam a lugar algum. Não vamos sofrer as consequências de tomar decisões ruins. Vamos conseguir encorajar os nossos irmãos, tanto os novos quanto os mais velhos. E o melhor de tudo, vamos ter a paz e a felicidade de saber que estamos agradando a Jeová. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? A primeira pergunta: por que precisamos continuar fazendo progresso espiritual depois do batismo? Porque é isso que se espera de cada cristão. Então, assim como um bebê, ele não pode ficar bebê o resto da vida, ele precisa crescer, se alimentar de comida sólida, assim também é uma pessoa que se batiza. Ela não pode ficar estagnada no conhecimento espiritual. Ela precisa aumentar o seu conhecimento, o seu discernimento, para que assim possa tomar boas decisões que irá agradar a Jeová. Segunda pergunta: como um jovem cristão pode continuar fazendo progresso espiritual? Então a resposta: eles podem estar fazendo isso por amar ainda mais a Jeová, também por tirar qualquer dúvida que surja, por estudar mais a palavra de Deus, fazer pesquisa nas publicações, dizer não à imoralidade, ver exemplos de pessoas que se manteram fiel, acatar os conselhos de Jeová, abrir o seu coração em oração, para que assim Jeová possa ajudar, seguir os princípios da Bíblia, né? Não deixar que tudo na vida seja regra, mas quando conhecemos os princípios da palavra de Deus, iremos tomar sempre boas decisões, porque iremos saber o que irá agradar a Jeová. Também escolha bons amigos que amem a Jeová, para que assim venham nos influenciar para fazer o que é bom para Deus e não o que é mal. Então, são várias coisas que os jovens podem fazer para que possam continuar fazendo progresso espiritual. E a última pergunta: como ter alvos espirituais pode te ajudar a fazer progresso? Bem, quando nós temos um alvo, nós temos um foco. Então, o serviço no tempo integral nos ajuda a ter mais objetivo em fazer a vontade de Jeová. E temos a oportunidade, talvez, de cursar a escola para evangelizadores, servir em Betel, na construção, trabalhar com irmãos e irmãs experientes, que vai nos ajudar a melhorar nossa arte de ensino. Então, tudo que nós focamos e temos um objetivo, um alvo, com certeza nos ajuda a trabalhar em prol disso, que o que faz nos crescer também em sentido espiritual. Então, se tivermos um alvo espiritual, com certeza o nosso progresso será igualmente. Então, tenha como objetivo fazer o seu melhor no caminho de Jeová. Se você é batizado há pouco tempo, melhore a sua arte de ensino, melhore a sua espiritualidade por ler a palavra de Deus todos os dias. Não ache que o batismo é o fim. Não é o fim, é o início de uma corrida. Então, corra até o final dela e com certeza você receberá as bênçãos de Jeová. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final desse vídeo. Espero que possa ter contribuído agora para você preparar melhor a sua reunião, tá bom?
Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.